Dia, seja bem-vindo, 6h29. Vamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus, escutarmos um pouco daquilo que Deus tem para nós. Deus sempre tem uma palavra direcionada para você, para mim, e não vai ser diferente hoje. Hoje, o título da nossa meditação de hoje é O que você faz nos tempos de falta? O que você faz nos tempos de falta? A falta, ela revela quem você realmente é. Quando tudo está indo bem, você não mostra realmente a sua face. Mas quando as coisas vão um pouco contrário àquilo que você estava esperando e você não tem aquilo que você quer, às vezes você mostra realmente quem você é. E é por isso que Deus, ele prova os corações. E a palavra de Deus diz isso. E provar os corações, o que é? Quando você vai entender um pouquinho como que o ouro é provado, você vai ver que o ouro ele é levado ao fogo para que as impurezas sejam tiradas do ouro e seja purificado e fique só o ouro. E quando a Bíblia fala que Deus prova os corações, ela está querendo dizer que Deus, ele olha para você e quando você se dispõe a ser transformado por ele, ele vai levar o seu coração para que toda impureza seja tirada do seu coração. E aí ele vai provar o seu coração. E é por isso que talvez Deus te leve a alguns momentos de falta para ver como está o seu coração e o que precisa sair do seu coração. E quando eu falo falta, eu não estou falando só de recursos financeiros, mas existem faltas, talvez de parentes, talvez de amigos, talvez falta a presença de Deus, que não pode faltar, mas tem horas que Deus ele retira e ele fica te olhando para ver qual é a sua reação, para ver se você vai murmurar ou não. A gente vai ver um pouco sobre isso. Então existem várias faltas e a nossa meditação é qual é a sua atitude diante da falta. Se você está aí no YouTube, no TikTok, deixe um comentário, curta, né? Deixe seu like aí para que as plataformas elas entreguem mais e mais pessoas sejam abençoadas. Não tenha medo, não tenha receio, pode curtir, pode deixar seu comentário, deixe o seu nome, deixe seu pedido de oração, nós vamos orar no final da live e creio que Deus ele quer te abençoar e ele vai te abençoar. Eu vou ler dois textos, um em Êxodo e outro em Números, que falam de duas situações que Moisés e o povo de Deus passou, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Êxodo capítulo 17, se você tem sua Bíblia, abre aí. Se você não tem, presta bastante atenção e se ficou alguma dúvida, depois você pega a sua Bíblia e confere para que você tenha uma base bíblica. Sempre que você ouvir uma mensagem, procure a base bíblica dela. Não deixe o homem falar o seu coração, deixe Deus falar o seu coração. Glória a Deus. Êxodo 17, capítulo 17, verso 1 diz o seguinte: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então, já vou destacar aqui, a falta nesse momento aqui era água. Água é algo primordial para a sobrevivência humana. E não tinha água ali. Mas vamos continuar aqui. Versículo 2. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. E ele fala com Deus: Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel.
Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Glória a Deus. Olha que interessante. Eis que estarei ali. Deus está falando. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e ela sairá água e o povo beberá. Então Deus dá uma direção clara para Moisés. Vai ali até a rocha, eu vou estar ali diante de você sobre a rocha. E aí você vai bater na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, olha o que o povo disse. E pode ser que essa seja a sua palavra no momento de falta. Talvez na falta da saúde, talvez na falta de paz, talvez na falta de harmonia no seu lar. Olha o que o povo falava. Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a atitude do povo em murmurar contra o Senhor. Deus, ele levanta Moisés, ele leva Moisés até o Egito, ele mostra todas aquelas maravilhas, ele manda aquelas pragas para poder tirar o povo de Israel lá do Egito, e aí ele tira com mão forte, a Bíblia diz isso, e ele leva o povo, ele faz o povo passar pelo Mar Vermelho. Então o povo ele tinha experiência com Deus, ele sabia que Deus estava com ele, o povo. Mas no momento da falta, o que eles falaram? Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tiveram dúvida da presença de Deus por causa da falta. E talvez, no momento da sua falta, ao invés de você procurar a presença do Senhor e entender o que você pode aprender com essa falta, o que você faz? Você murmura. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo mais? Será que Deus ele começou a obra e não vai concluir? Talvez essa seja o seu pensamento. E talvez isso até já virou fala. Talvez você já começou a murmurar diante de Deus diante da falta. Essa murmuração, Deus fala que o povo estava tentando o Senhor. Estava duvidando do Senhor. Se Deus já fez maravilhas na sua vida, será que Ele vai te abandonar? Será que Jesus, Ele te tirou de um lugar e te levou para outro? Ele te tirou de uma situação e te levou para outra para fazer você sofrer? Será que esse é o objetivo do Senhor? Se esse é o pensamento que você está tendo, saiba que esse pensamento ele não provém de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava para subir para os céus, o que Ele falou para os seus discípulos? Você lembra? E essa palavra ela se estende a nós. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você confia na palavra de Deus ou você confia na palavra do diabo que fala o seu coração, que fala o seu ouvido? E que faz você murmurar contra o Senhor. Não duvide da presença de Deus. Duvide da sua dúvida. Quando vier essa palavra que te traz desespero, dor, que te traz ansiedade, duvide dessa palavra, porque a palavra de Deus não traz dúvida, ela não traz ansiedade, ela não traz medo, ela traz paz, ela traz segurança. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. E aí, eu vou ler mais um texto que também fala da falta de água, uma segunda ocasião, com o povo de Israel, Números capítulo 20. Então, Moisés bate na rocha e a rocha dá água para o povo bebe a água, mata a sede, ok, tudo bem até aí. Números capítulo 20, uma segunda ocasião, onde Moisés está ali com o povo. Vamos ler aqui na palavra, versículo 2, Números capítulo 20, versículo 2. Quero te incentivar, deixa o seu comentário, deixa o like aí, já inscreva no canal se você não é inscrito. Não havia água para o povo. Novamente, o que falta? Água. O povo está faltando água para o povo ali. Não está faltando Deus, está faltando água. Presta atenção, é o recurso que está faltando. Não havia água para o povo.
Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Faltou água, o que eles fizeram? Foram contra Moisés e Arão. Fazer o quê? Murmurar. O povo que murmurava era o povo de Israel. E é por isso que eles não entraram na terra prometida. Versículo 3. Só os descendentes deles entraram. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Que é uma outra ocasião, a gente não vai estudar. Mas, versículo 4. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Será que o Senhor estava com eles? Versículo 7. O Senhor disse a Moisés, agora olha, presta atenção na orientação que Deus fala para Moisés. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha. Agora a orientação é diferente. A primeira orientação, bata na rocha. Nesse momento, fale com a rocha. E ela dará a sua água. A rocha iria dar a água dela. Se você for para Coríntios, depois nós vamos ler um versículo se der tempo, mas se não der, depois você vai lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver quem é que significa, qual é o significado dessa rocha, de quem que está falando, certo? Falem a rocha e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Versículo 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Tudo certo até aí. Verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora, presta atenção na diferença entre uma pessoa que está centrada, está com Deus, e uma pessoa que está fora de si por causa da ira. Presta atenção. Agora escutem, rebeldes. Olha a palavra de Moisés. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Então Moisés ali está irado. Deus falou, fala com a rocha. E no momento de ira, olha o que Moisés faz. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Não foi isso que Deus tinha falado. Da primeira vez, fira a rocha. Da segunda vez, fale a rocha. Mas Moisés ele está irado e ele bate na rocha. E saíram muitas águas. Mesmo assim, Deus ouviu e atendeu. Saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão. Aí Deus vai tratar com Moisés, porque Moisés, ele obedeceu desobedecendo. E pode ser que Deus te dê uma orientação clara do que fazer, e você está fazendo pelas metades. Você quer obedecer a Deus, mas obedecer a Deus do seu jeito. E talvez é por isso que você ainda não saiu desse deserto, dessa dificuldade sua, porque você pensa que obedecer a Deus é de qualquer forma. Deus, ele nos dá detalhes. Se você sabe ouvir a voz de Deus, ele vai te dar detalhes do que fazer. Assim como ele falou com Moisés, mas Moisés não obedeceu. Ele obedeceu em parte. E obedecer em parte para Deus não adianta. Se Deus te deu uma orientação clara, obedeça e siga a orientação clara. Por mais que não pareça, porque os nossos olhos naturais, eles não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo. E é preciso que você enxergue a situação que você está passando com os olhos espirituais. E aí você olha e você fala assim, nossa, eu estou passando por uma situação aqui de enfermidade e aí, aos olhos humanos, não tem solução. Deus está falando, olhe com os olhos da fé. Aprenda a enxergar como Deus enxerga. E aí, olha o que Deus fala para Moisés e Arão. Por que não creram em mim? Existe uma diferença entre falta de fé e incredulidade. A falta de fé é quando você não acredita naquilo que você não está vendo, porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. A incredulidade é quando você sabe que vai acontecer, Deus já te falou,
mas você decide não acreditar. Você se torna um incrédulo. Isso desagrada a Deus. Por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. E é por isso que Moisés não entrou em Canaã, porque ele decidiu ouvir a sua carne e não ouvir a Deus. Se você tem uma situação para resolver e você não está centrado, você não tem paz, você está fora do seu estado sadio mental, você precisa parar e centralizar e acalmar suas emoções, porque o ser humano, quando ele está irado, ele não toma as decisões da maneira mais assertiva. Porque a sua psique, a sua mente, ela é afetada por emoções. E eu não posso, e você não pode, viver baseado em emoções. Você precisa ser baseado na palavra. Moisés e Arão, eles tinham uma palavra. Deus falou assim, fale com a rocha. Deus foi claro com eles. Eles tinham uma palavra. Mas eles decidiram agir pela emoção. É por isso que você vê pessoas fazendo coisas horríveis, movidas pela emoção, achando que estão fazendo a obra de Deus. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja, nos momentos, na história conta que existiram alguns momentos em que a igreja matava pessoas em nome de Cristo. Deus nunca mandou fazer isso, a não ser no tempo do povo de Israel. A igreja nunca foi direcionada para tirar a vida das pessoas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sempre olhou a pessoa atrás da atitude dela. Ele olhava para uma pessoa e ele via um homem, ele via uma mulher. Ele não via uma prostituta, ele via uma mulher. Ele não via um assassino, ele via um homem. Sabe por quê? Moisés era assassino. Sabia que Moisés era assassino? Moisés, antes dele sair do Egito, ele mata um homem. E ele enterra um homem debaixo da areia. E aí depois ele tem que fugir do Egito. Então Moisés era um assassino. Olha como Deus usou Moisés. O Pentateuco foi entregue para Moisés, depois que ele tinha matado um homem. E Paulo? Paulo também era um assassino. Paulo mandava matar as pessoas em nome de Cristo. Quando eles mataram o Estevão, eles apedrejaram Estevão, as roupas de Estevão foram colocadas diante de Saulo, que é o Paulo. Então Paulo também era assassino. Mas olha como Deus usou Paulo. Então Deus, ele olha você como um ser humano, e o Senhor Jesus Cristo, ele morreu da mesma forma que ele morreu por você. Pode ser que você não acredite nisso. E pode ser que isso até doe. E pode ser que isso afete um pouco a sua religiosidade. Mas Deus, ele morreu por você e ele morreu pelo assassino da mesma... Jesus Cristo morreu por você e morreu pelo assassino da mesma forma. Ele morreu pela prostituta da mesma forma. Porque Deus, ele ama o ser humano. Ele olha para o ser humano e ele não olha... Ele ainda ama o ser humano apesar das suas atitudes. Entendeu? Então hoje o nosso objetivo de pensar aqui é, no momento da falta, o que eu vou fazer? O que você faz? Você murmura ou você busca uma palavra? Ou você busca ouvir a Deus? Essa deve ser a sua atitude, essa deve ser a minha atitude. Se existe um momento de falta, seja em qualquer das áreas, eu preciso buscar uma palavra e não olhar as coisas como elas são. A Bíblia fala para a gente olhar com os olhos espirituais. Para a gente não se basear naquilo que nossos olhos naturais estão vendo. Porque existem várias situações que os homens olham e falam assim, não tem jeito. E realmente aos olhos humanos não tem jeito. Mas Deus não é homem. Deus, ele muda situações da noite para o dia. Deus, ele pode mudar a sua situação num piscar de olhos. Ele pode fazer isso. Se ele ainda não fez, é porque ele quer te ensinar algo. E você precisa aprender e entender e buscar uma palavra
de Deus. Eu falei com você e quero ler para você entender quem é que era essa rocha, quem essa rocha significava. E aí Deus falou, primeiro você bate, na segunda ocasião você fala. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 2. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Verso 3. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Simbolicamente, aquela pedra significava o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo ele veio aqui, o que aconteceu com ele? Ele foi morto, ele foi sacrificado. E eles bateram na pedra, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, não precisa da gente bater nele mais. O sacrifício dele é suficiente. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso falar com ele. Então por isso que Moisés é orientado primeiro a bater na rocha. Quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui, ele sofreu por mim e por você. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu uma vez só. E essa morte ela é suficiente para pagar o preço do pecado de toda a raça humana. Agora, o que é o que eu devo fazer? Eu devo falar com o Senhor. E talvez você sabe muito falar com Deus, mas você ainda não parou para ouvir Ele. E é por isso que Ele está aqui, através da minha vida, falando com você. Espere o momento certo e tenha uma palavra direcionada. Quando você tiver essa palavra, obedeça ela na risca, para que você colha tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração. Quero orar para que nós possamos entender qual é o momento que nós estamos passando. E se você tem algum pedido, algum clamor, deixe nos comentários. Depois nós vamos orar também direcionado na sua vida. Pai, nós agradecemos por esse momento aqui diante da Tua palavra e pela Sua presença conosco, Pai. Nós olhamos aqui e vemos como o povo de Israel murmurava diante do Senhor. Nós não queremos ser murmuradores, Senhor. Ajude-nos a enxergar com os olhos espirituais. Ajude-nos a entender que quando o Senhor tira alguma coisa da nossa vida, tem um motivo. Se falta recurso financeiro para essa pessoa, ajude a entender e a ouvir a voz do Senhor. Por que isso está acontecendo? Se essa pessoa está com falta de saúde, ou se algum ente querido está com falta de saúde, nós clamamos em nome do Senhor Jesus para que o Senhor venha trazer cura e restauração da saúde dessa pessoa. Pai, se essa pessoa está faltando para ela uma paz, uma segurança, uma tranquilidade, se ela está vivendo em momentos de ansiedade, de depressão, ajude ela a ouvir a sua voz, para que ela possa entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós, ó Pai. Ajude-nos a enxergar com os olhos espirituais. Abençoe a vida dessa pessoa, abençoe a família dessa pessoa, abençoe esse dia, ó Pai. Nós te agradecemos, te glorificamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado.